Lar de Frei Luiz apresenta a palestra que você não assistiu. Chegado o momento da nossa palestra de hoje, o nosso palestrante hoje é o nosso irmão Zé Luiz Araújo. O Zé Luiz já está na casa há muito tempo e é o responsável pelo serviço de orientação mediúnica, o nosso som, que é a última etapa que o estudante na casa de Frei Luiz chega para que de lá seja direcionado para trabalhar mediunicamente nas salas. Então, ao nosso irmão Zé Luiz, nosso muito obrigado. Eu pessoalmente agradeço a ele por ser um irmão leal, por ser um irmão amigo. Agradeço a ele por estar aqui nos falando sobre colaboradores espirituais. Fique à vontade, Zé, o microfone é seu. Boa palestra. Boa noite a todos. Que a luz do Mestre Jesus ilumine todo o nosso planeta. Hoje vamos conversar um pouquinho, né? Vamos chamar de palestra, não? Vamos conversar um pouquinho sobre esses que nós chamamos de colaboradores espirituais. Esses que são os benfeitores, são os mensageiros do nosso Cristo, Jesus, e que estão aqui junto de nós, nesse momento, e em todos os momentos da nossa vida, desde o planejamento reencarnatório até o desligamento de nosso perispírito na hora que tivermos que retornar ao mundo espiritual. Quando eu estava preparando essa palestra e a gente consulta, né, as obras pertinentes para nos darem a base que nos permitam transmitir claramente as informações, né? Eu fiquei emocionado, né? Porque quando a gente fala de colaboradores espirituais, nós estamos falando de uma gama de espíritos benfeitores que estão sempre do nosso lado, estão sempre nos inspirando, ativando o nosso poder de intuição, mas nem sempre a gente dá a devida importância para esses irmãos. Então, antes de mais nada, esse estudo, vamos chamar assim, ele é uma homenagem com muita humildade que fazemos a esses irmãos. A palavra colaborador, ela já nos indica um ato de união, né? Colaboradores, o prefixo co, ele indica união. Laborar é trabalhar. Então, os colaboradores espirituais, antes de mais nada, eles são trabalhadores comprometidos e que assumiram um compromisso espontaneamente de ajudar a nós, espíritos imperfeitos. Nosso Pai Celestial, na sua infinita misericórdia e bondade, Ele nos proporciona recursos que nos ajudam nessa caminhada. Estamos num planeta que, entre outras denominações, é uma grande escola. E nessa grande escola, nós temos que executar a nossa missão. Temos que cumprir com as nossas obrigações em relação à oportunidade que estamos tendo. E
com a bondade do Pai, nós encontramos nessa escola seres mais adiantados do que nós e que nos ajudam, né? Exatamente nessas etapas que são muito difíceis, né? Nós estamos num planeta de provas e expiações, passando por momentos de vibrações extremamente pesadas, mas com a fé de que entraremos numa outra fase, que é a fase de regeneração, onde o bem predominará. Ou seja, não estamos desamparados, nunca. Deus não nos desampara. Só que Deus tem todo um contingente de co-criadores, vamos chamar assim, né? De benfeitores, que estão exatamente formando esse exército de paz. Ou seja, esses colaboradores espirituais nos amparam de uma forma infinita. E foi graças a esses colaboradores espirituais que hoje nós desfrutamos do Consolador, que é a nossa doutrina. Livro dos Espíritos, estão lá 1019 questões respondidas de uma forma brilhante. Por quem? Pelos colaboradores espirituais, liderados pelo Espírito de verdade, que é o nosso Mestre Jesus. Então, antes de mais nada, quando a gente fala de colaboradores, nós estamos falando de união, nós estamos falando de equipe, e equipe constitui um grupo de seres que tem como objetivo a realização de algo que é comum a todos. Bem, até por formação acadêmica, a gente sempre começa as nossas apresentações mostrando uma bibliografia, né? E a bibliografia, para mim, é uma ferramenta fabulosa, né, para estudos, não é isso? Tá, então aqui a gente tem uma lista que foi colocada, que logicamente começa lá com o Livro dos Espíritos, 18 de abril de 1857, quando recebemos essa dádiva de Deus, através desses colaboradores espirituais, e que todos nós devemos tê-lo na nossa cabeceira. Não só ler, mas estudar, entender, praticar. Iremos cada vez mais respeitar esses colaboradores espirituais que nos deixaram esse legado. Nós temos a continuação, né, desse trabalho, que são através das revistas espíritas. E esse assunto, colaboradores espirituais, né, ele é encontrado de uma forma bem objetiva, né, bem prática, com os exemplos clássicos, né, que Kardec nos colocou, exatamente lá na Revista Espírita de fevereiro de 1865, na página 68, e também na de agosto de 1866, na página 329, e que, se der tempo, eu gostaria de ler esse trecho, que é muito interessante, muito interessante. Colaboradores espirituais, quem são? São todos os Espíritos Santos do Pai, são todos os benfeitores espirituais, são todos os mensageiros de luz, que têm como missão nos ajudar. Esses colaboradores espirituais, eles estão em todas as atividades, não só no planeta Terra, a gente vai falar aqui no nosso planeta, mas eles estão espalhados, vamos dizer assim. Essa palavra não é a palavra adequada,
mas vamos colocar, eles atuam, né, em todos os orbes, eles atuam no multiverso. Tá? Porque não existe isolamento entre os orbes, sob o ponto de vista espiritual. Se vocês tiverem oportunidade, leiam as obras de Manuel Filomeno de Miranda, que começa lá com a transição planetária e passa por amanhecer de uma nova era, perturbações espirituais e o mundo de regeneração. E ali então vocês vão ver a atuação desse grupo de espíritos, né, em todo o nosso orbe, e com a inter-relação, né, a intercomunicação com outros orbes também. Ok? Então, sempre se pergunta, quem são os colaboradores espirituais? São todos esses espíritos, repito, que têm como missão orientar nós, espíritos encarnados, que ainda estamos na base da evolução. Somos espíritos de terceira ordem, ou terceira categoria, que são exatamente os espíritos imperfeitos. E é por isso que nós estamos num mundo de provas e expiações. Iniciamos lá no mundo primitivo, onde a lei era a sobrevivência, não importa como, e hoje nós estamos num patamar um pouquinho superior, que é o planeta de provas e expiações, né? Onde, infelizmente, ainda predomina o mal, né? E em breve passaremos lá para o planeta de regeneração, onde o bem irá predominar. Então, esses espíritos, sabendo exatamente da nossa situação, eles estão nos guiando e nos orientando. E eles estão exatamente dentro da lei da unidade e solidariedade, que é a lei que representa a grande família universal. O nosso codificador, Allan Kardec, ele, lá no Livro dos Espíritos, lá no capítulo 9, né, que fala sobre da intervenção dos espíritos no mundo corporal, lá na questão 459, ele questiona, ou melhor, ele pergunta aos benfeitores, aos colaboradores espirituais, ele pergunta: influem os espíritos em nosso pensamento e atos? E a resposta é muito clara e objetiva: muito mais do que imaginais, pois frequentemente são eles que vos dirigem. Então hoje nós temos esse privilégio de sermos dirigidos, orientados por esses irmãos. Logicamente, um dia, daqui a, sei lá, centenas ou talvez milhares de anos, né, nós seremos companheiros espirituais, colaboradores espirituais, né, de espíritos que ainda estão no início, né, da escala, né, que ainda estão nos primeiros degraus da famosa escala de Jacó, que é a escala evolutiva. Kardec, então, ele, de uma forma como ele sempre fez, brilhante, ele classifica, né, os espíritos com as seguintes denominações, perdão: espíritos protetores, espíritos familiares e espíritos simpáticos. Ok? Então, isso daí a gente encontra lá no Livro dos Espíritos,
exatamente lá nas questões correspondentes à intervenção dos espíritos no mundo corporal. Isso vai desde as questões 484 até a questão 521. Okay? Então, quem tiver a oportunidade, deem uma estudada nesse capítulo 9, que tudo isso que nós vamos falar, a base está lá. Vamos então estudar, vamos nos situar, né, nesse trabalho que Kardec nos deixou. O espírito protetor, também chamado de anjo da guarda, ou anjo guardião, bom espírito ou bom gênio, tá? É uma coisa que nós temos que entender, é o seguinte: dentro da nossa doutrina nós vamos encontrar várias denominações, né? E às vezes isso até nos confunde, tá? Qual é a diferença entre uma e elas? Mas o importante não é essa pergunta, qual é a diferença. O importante é nós entendermos que nós temos companheiros, colaboradores espirituais que estão junto de nós, seja lá qual for a denominação deles. Ok? Mas como nós temos uma doutrina, essa doutrina foi codificada, né, com muito cuidado, com muita dedicação, tá? Vamos ver então o que a doutrina ela nos informa. Ok? E aí então nós temos lá que a classe, vamos dizer assim, dos espíritos, chamado espíritos protetores, ele tem como missão acompanhar um homem na vida, né, e ajudá-lo no seu progresso. Progresso material vem como consequência, né? Tá? Mas esse progresso é o progresso espiritual, principalmente, né? E esses espíritos, eles pertencem a uma ordem elevada, né? Então, quando a gente estuda lá na hierarquia, né, as ordens dos espíritos, e nós vemos que nós estamos na base da pirâmide, que são os espíritos imperfeitos, né? Os espíritos que estão acima de nós são exatamente os bons espíritos, né? Ou espíritos bons, tá? Então são esses que constituem todo esse exército de colaboradores espirituais. Ok? Rapaz, a hora passa rápido. Espíritos familiares. Então, os espíritos familiares, o nome estão falando, né? Eles se ligam às pessoas por laços mais ou menos duráveis, com o fim de lhes serem úteis, dentro dos limites do poder que eles estão. Porque esses espíritos familiares, eles estão na mesma ordem, na mesma classe nossa. Tá? Então, são nossos antepassados, avós, irmãos, pais, que já se encontram na pátria espiritual. Mas eles estão vibrando por nós, tá? Porque eles nos querem bem. Tá? Eles aqui participaram da nossa vida no mundo material. E eles querem que a gente progrida, porque hoje eles já conhecem, lá na erraticidade, muito mais do que conheciam antes. Então, eles estão vibrando por nós para que a gente possa acelerar esse processo. Ok? Tá? E esses espíritos, eles só atuam dentro de uma hierarquia. A hierarquia e a disciplina no mundo espiritual, ela é importantíssimo. Quiçá nós levássemos na prática, no mundo material, né, o aspecto de disciplina e hierarquia que tem no mundo espiritual. Estaríamos muito melhores, não tenho a menor dúvida disso. Tá? Então, dentro dessa hierarquia, né, eles só vão atuar com permissão daqueles espíritos mais superiores, que são quem? Os espíritos protetores. Ficou claro isso? Ficou claro? E aí então nós temos os chamados espíritos simpáticos. Espírito simpático, o nome está falando, né? Tá. Simpático em que sentido? Simpático em termos de afinidade.
E o que diz a lei da afinidade? Que semelhante atrai semelhante. Tá? Então nós temos que ter muito cuidado, né, com esse grupo de espíritos simpáticos. Por quê? Porque eles vão estar ligados a nós em função de quê? Da nossa vibração, dos nossos pensamentos. Ok? Tá? Então o espírito simpático, tá? O grupo de espíritos simpáticos que vai nos ajudar, né, que vai estar do nosso lado, ele vai estar ligado ao quê? Aquilo que é semelhante, que é bom para ele, tá, estar do nosso lado em função daquilo, tá certo? Tá? Então, se nós pensarmos bem, tá, nós teremos espíritos simpáticos que serão do bem. Mas se nós, infelizmente, bobearmos, deixarmos nossa vibração cair, né, tá, a gente vai ter o quê? Abertura para que espíritos, né, aproveitadores, vamos chamar assim, né, se aproveitem daquela situação para fazerem o banquete deles, a nossas custas. Tá? Olha a importância de a gente ficar atentos. Não é? Ok? Muito bem. Então, pela lei das afinidades, existe sempre uma poderosa atração entre os espíritos. E essa atração ela está ligada exatamente às vibrações semelhantes. Especialmente, aí é que está, especialmente nas vibrações referentes aqui, ó, ao campo moral e ao campo intelectual. É por isso que dentro da nossa doutrina a gente aprende a fazer o quê? A reforma íntima. O que é a reforma íntima? É a reforma moral. O que é moral? Moral é o bom proceder. Perfeito? Tá? Então a reforma íntima ela é uma necessidade para que a gente possa sintonizar na faixa adequada, né, daquilo que a gente quer receber como ajuda, ok? E intelectual. Por que aqui nós estudamos? Por que a casa espírita ela preza pelo estudo? Exatamente para que intelectualmente você possa o quê? Tá, atrair aqueles espíritos, né, que veem em você uma ferramenta de precisão, né, para que eles possam te utilizar como médiuns, né, exatamente naquelas tarefas de ajuda. Ficou claro isso? Lar de Frei Luiz está apresentando a palestra que você não assistiu. Lar de Frei Luiz apresenta a palestra que você não assistiu. Chegado o momento da nossa palestra de hoje, o nosso palestrante hoje é o nosso irmão José Luiz Araújo. José Luiz já está na casa há muito tempo e é o responsável pelo serviço de orientação mediúnica, o nosso som, que é a última etapa que o estudante na casa de Frei Luiz chega para que de lá seja direcionado para trabalhar mediunicamente nas salas. Então, ao nosso irmão Zé Luiz, nosso muito obrigado. Eu pessoalmente agradeço a ele por ser um irmão leal, por ser um irmão amigo. Agradeço a ele por estar aqui nos falando sobre colaboradores espirituais. Fique à vontade, Zé, o microfone é seu. Boa palestra. Boa noite a todos. Que a luz do Mestre Jesus ilumine todo o nosso planeta. Hoje vamos conversar um pouquinho, né? Vamos chamar de palestra, não? Vamos conversar um pouquinho sobre esses que nós chamamos de colaboradores espirituais. Esses que são os benfeitores, são os mensageiros do nosso Cristo, Jesus, e que estão aqui junto de nós, nesse momento, e em todos os momentos da nossa vida, desde o planejamento reencarnatório,
até o desligamento de nosso perispírito na hora que tivermos que retornar ao mundo espiritual. Quando eu estava preparando essa palestra e a gente consulta, né, as obras pertinentes para nos darem a base que nos permitam transmitir claramente as informações, né? Eu fiquei emocionado, né? Porque quando a gente fala de colaboradores espirituais, nós estamos falando de uma gama de espíritos benfeitores que estão sempre do nosso lado, estão sempre nos inspirando, ativando o nosso poder de intuição, mas nem sempre a gente dá a devida importância para esses irmãos. Então, antes de mais nada, esse estudo, vamos chamar assim, ele é uma homenagem com muita humildade que fazemos a esses irmãos. A palavra colaborador, ela já nos indica um ato de união, né? Colaboradores, o prefixo co, ele indica união. Laborar é trabalhar. Então, os colaboradores espirituais, antes de mais nada, eles são trabalhadores comprometidos e que assumiram um compromisso espontaneamente de ajudar a nós, espíritos imperfeitos. Nosso Pai Celestial, na sua infinita misericórdia e bondade, Ele nos proporciona recursos que nos ajudam nessa caminhada. Estamos num planeta que, entre outras denominações, é uma grande escola. E nessa grande escola, nós temos que executar a nossa missão. Temos que cumprir com as nossas obrigações em relação à oportunidade que estamos tendo. E, com a bondade do Pai, nós encontramos nessa escola seres mais adiantados do que nós e que nos ajudam, né? Exatamente nessas etapas que são muito difíceis, né? Nós estamos num planeta de provas e expiações, passando por momentos de vibrações extremamente pesadas, mas com a fé de que entraremos numa outra fase, que é a fase de regeneração, onde o bem predominará. Ou seja, não estamos desamparados, nunca. Deus não nos desampara. Só que Deus tem todo um contingente de co-criadores, vamos chamar assim, né? De benfeitores, que estão exatamente formando esse exército de paz. Ou seja, esses colaboradores espirituais nos amparam de uma forma infinita. E foi graças a esses colaboradores espirituais que hoje nós desfrutamos do Consolador, que é a nossa doutrina. Livro dos Espíritos, estão lá 1019 questões respondidas de uma forma brilhante. Por quem? Pelos colaboradores espirituais, liderados pelo Espírito de verdade, que é o nosso Mestre Jesus. Então, antes de mais nada, quando a gente fala de colaboradores, nós estamos falando de união, nós estamos falando de equipe,
e equipe constitui um grupo de seres que tem como objetivo a realização de algo que é comum a todos. Bem, até por formação acadêmica, a gente sempre começa as nossas apresentações mostrando uma bibliografia, né? E a bibliografia, para mim, é uma ferramenta fabulosa, né, para estudos, não é isso? Tá, então aqui a gente tem uma lista que foi colocada, que logicamente começa lá com o Livro dos Espíritos, 18 de abril de 1857, quando recebemos essa dádiva de Deus, através desses colaboradores espirituais, e que todos nós devemos tê-lo na nossa cabeceira. Não só ler, mas estudar, entender, praticar. Iremos cada vez mais respeitar esses colaboradores espirituais que nos deixaram esse legado. Nós temos a continuação, né, desse trabalho, que são através das revistas espíritas. E esse assunto, colaboradores espirituais, né, ele é encontrado de uma forma bem objetiva, né, bem prática, com os exemplos clássicos, né, que Kardec nos colocou, exatamente lá na Revista Espírita de fevereiro de 1865, na página 68, e também na de agosto de 1866, na página 329, e que, se der tempo, eu gostaria de ler esse trecho, que é muito interessante, muito interessante. Colaboradores espirituais, quem são? São todos os Espíritos Santos do Pai, são todos os benfeitores espirituais, são todos os mensageiros de luz, que têm como missão nos ajudar. Esses colaboradores espirituais, eles estão em todas as atividades, não só no planeta Terra, a gente vai falar aqui no nosso planeta, mas eles estão espalhados, vamos dizer assim. Essa palavra não é a palavra adequada, mas vamos colocar, eles atuam, né, em todos os orbes, eles atuam no multiverso. Tá? Porque não existe isolamento entre os orbes, sob o ponto de vista espiritual. Se vocês tiverem oportunidade, leiam as obras de Manuel Filomeno de Miranda, que começa lá com a transição planetária e passa por Amanhecer de uma Nova Era, Perturbações Espirituais e o Mundo de Regeneração. E ali então vocês vão ver a atuação desse grupo de espíritos, né, em todo o nosso orbe, e com a inter-relação, né, a intercomunicação com outros orbes também. Ok? Então, sempre se pergunta, quem são os colaboradores espirituais? São todos esses espíritos, repito, que têm como missão orientar nós, espíritos encarnados, que ainda estamos na base da evolução. Somos espíritos de terceira ordem, ou terceira categoria, que são exatamente os espíritos imperfeitos. E é por isso que nós estamos num mundo de provas e expiações. Iniciamos lá no mundo primitivo, onde a lei era a sobrevivência, não importa como, e hoje nós estamos num patamar um pouquinho superior, que é o livro, que é o planeta de provas e expiações, né? Onde, infelizmente, ainda predomina o mal, né? E em breve
passaremos lá para o planeta de regeneração, onde o bem irá predominar. Então, esses espíritos, sabendo exatamente da nossa situação, eles estão nos guiando e nos orientando. E eles estão exatamente dentro da lei da unidade e solidariedade, que é a lei que representa a grande família universal. O nosso codificador, Allan Kardec, ele, lá no Livro dos Espíritos, lá no capítulo 9, né, que fala sobre da intervenção dos espíritos no mundo corporal, lá na questão 459, ele questiona, ou melhor, ele pergunta aos benfeitores, aos colaboradores espirituais, ele pergunta: influem os espíritos em nosso pensamento e atos? E a resposta ela é muito clara e objetiva: muito mais do que imaginais, pois frequentemente são eles que vos dirigem. Então hoje nós temos esse privilégio de sermos dirigidos, orientados por esses irmãos. Logicamente, um dia, daqui a, sei lá, centenas ou talvez milhares de anos, né, nós seremos companheiros espirituais, colaboradores espirituais, né, de espíritos que ainda estão no início, né, da escala, né, que ainda estão nos primeiros degraus da famosa escala de Jacó, que é a escala evolutiva. Kardec, então, ele, de uma forma como ele sempre fez, brilhante, ele classifica, né, os espíritos com as seguintes denominações, perdão: espíritos protetores, espíritos familiares e espíritos simpáticos. Ok? Então, isso daí a gente encontra lá no Livro dos Espíritos, exatamente lá nas questões correspondentes à intervenção dos espíritos no mundo corporal. Isso vai desde as questões 484 até a questão 521. Okay? Então, quem tiver a oportunidade, deem uma estudada nesse capítulo 9, que tudo isso que nós vamos falar, a base está lá. Vamos então estudar, vamos nos situar, né, nesse trabalho que Kardec nos deixou. O espírito protetor, também chamado de anjo da guarda, ou anjo guardião, bom espírito ou bom gênio, tá? É uma coisa que nós temos que entender, é o seguinte: dentro da nossa doutrina nós vamos encontrar várias denominações, né? E às vezes isso até nos confunde, tá? Qual é a diferença entre uma e elas? Mas o importante não é essa pergunta, qual é a diferença. O importante é nós entendermos que nós temos companheiros, colaboradores espirituais que estão junto de nós, seja lá qual for a denominação deles. Ok? Mas como nós temos uma doutrina, essa doutrina foi codificada, né, com muito cuidado, com muita dedicação, tá? Vamos ver então o que a doutrina ela nos informa. Ok? E aí então nós temos lá que a classe, vamos dizer assim, dos espíritos, chamado espíritos protetores, ele tem como missão acompanhar um homem na vida, né, e ajudá-lo no seu progresso. Progresso material vem como consequência, né? Tá? Mas esse progresso é o progresso espiritual, principalmente, né?
E esses espíritos, eles pertencem a uma ordem elevada, né? Então, quando a gente estuda lá, na hierarquia, né, as ordens dos espíritos, e nós vemos que nós estamos na base da pirâmide, que são os espíritos imperfeitos, né? Os espíritos que estão acima de nós são exatamente os bons espíritos, né? Ou espíritos bons, tá? Então são esses que constituem todo esse exército de colaboradores espirituais, ok? Rapaz, a hora passa rápido. Espíritos familiares. Então, os espíritos familiares, o nome está falando, né? Eles se ligam às pessoas por laços mais ou menos duráveis, com o fim de lhes serem úteis, dentro dos limites do poder que eles estão. Porque esses espíritos familiares, eles estão na mesma ordem, na mesma classe nossa, tá? Então, são nossos antepassados, avós, irmãos, pais, que já se encontram na pátria espiritual, mas eles estão vibrando por nós, tá? Porque eles nos querem bem, tá? Eles aqui participaram da nossa vida no mundo material, e eles querem que a gente progrida, porque hoje eles já conhecem, lá na erraticidade, muito mais do que conheciam antes. Então eles estão vibrando por nós para que a gente possa acelerar esse processo, ok? Tá? E esses espíritos, eles só atuam dentro de uma hierarquia. A hierarquia e a disciplina no mundo espiritual, ela é importantíssimo. Quiçá nós levássemos na prática, no mundo material, né, o aspecto de disciplina e hierarquia que tem no mundo espiritual. Estaríamos muito melhores, não tenho a menor dúvida disso, tá? Então, dentro dessa hierarquia, né, eles só vão atuar com permissão daqueles espíritos mais superiores, que são quem? Os espíritos protetores. Ficou claro isso? Ficou claro? E aí então nós temos os chamados espíritos simpáticos. Espírito simpático, o nome está falando, né? Tá. Simpático em que sentido? Simpático em termos de afinidade. E o que diz a lei da afinidade? Que semelhante atrai semelhante. Tá? Então nós temos que ter muito cuidado, né, com esse grupo de espíritos simpáticos. Por quê? Porque eles vão estar ligados a nós em função de quê? Da nossa vibração, dos nossos pensamentos. Ok? Tá? Então, o espírito simpático, tá? O grupo de espíritos simpáticos que vai nos ajudar, né? Que vai estar do nosso lado, ele vai estar ligado ao quê? Aquilo que é semelhante, que é bom para ele, tá? Estar do nosso lado em função daquilo. Tá certo? Tá? Então, se nós pensarmos bem, tá? Nós teremos espíritos simpáticos que serão do bem. Mas se nós, infelizmente, bobearmos, deixarmos nossa vibração cair, né? Tá? A gente vai ter o quê? Abertura para que espíritos, né, aproveitadores, vamos chamar assim, né, se aproveitem daquela situação para fazerem o banquete deles, a nossas custas. Tá? Olha a importância de a gente ficar atentos. Né? Ok? Muito bem, então pela lei das afinidades existe sempre uma poderosa atração entre os espíritos. E essa atração ela está ligada exatamente às vibrações semelhantes. Especialmente, aí é que está, especialmente nas vibrações referentes aqui, ao campo moral e ao campo intelectual. É por isso que dentro da nossa doutrina a gente aprende a fazer o quê? A reforma íntima. O que é a reforma íntima? É a reforma moral. O que é moral? Moral é o bom proceder. Perfeito? Tá? Então a reforma íntima ela é uma necessidade para que a gente possa sintonizar na faixa adequada, né, daquilo que a gente quer receber como ajuda. Ok?
e intelectual. Por que aqui nós estudamos? Por que a casa espírita ela preza pelo estudo? Exatamente para que intelectualmente você possa o quê? Atrair aqueles espíritos, né, que veem em você uma ferramenta de precisão, né, para que eles possam te utilizar como médiuns, né, exatamente naquelas tarefas de ajuda. Ficou claro isso? Lar de Frei Luiz está apresentando a palestra que você não assistiu.